Rodrigo, você era diretor de uma grande empresa, diretor comercial de uma grande empresa, e você pediu demissão dessa empresa. Como é que foi esse processo? Exatamente. Isso aconteceu há 6 anos atrás, mais ou menos. Era diretor comercial de uma multinacional alemã, do setor industrial. E, bom, como qualquer executivo, a gente acerta, a gente erra, né? Comete erros, eu cometi alguns. E um dos maiores erros da minha carreira foi ficar muito tempo sem estudar, sem me reciclar. E eu percebi, naquele momento, que eu estava ficando obsoleto, né? Eu precisava repensar algumas coisas na carreira e, de fato, pedi demissão na época. Fui para casa, né? Me reinventar, e foi um marco na minha carreira. Eu comecei a me envolver com startups da área industrial, que é uma paixão que eu gosto, a parte de inovação, tecnologia, da minha área de indústria. Eu fui estudar, na época, transformação digital. Fui fazer o primeiro curso de Indústria 4.0 que eu tenho notícia que saiu na época, que foi na Fundação Banzolini. Fui fazer um curso no INSPER com meu mestre, professor Buzarello, de transformação digital. E isso abriu a minha mente. Eu gosto muito do LinkedIn, de fazer conteúdo, produzo conteúdos todos os dias no LinkedIn, principalmente, sobre vendas B2B industriais, sobre transformação digital. E, a partir de então, eu me envolvi muito com as startups, produzi conteúdo, e foi um marco, né, para me tornar hoje um palestrante, um consultor e um mentor também para executivos aí do setor de B2B no geral. A gente vai conversar bastante sobre essa questão de vendas B2B, sobre indústria 4.0, transformação digital. Quem fala com vocês aqui, Henrique Gasperoni, prazer muito grande tê-los aqui ao Livecast. Ao meu lado ele, Alex Leite. E aí, beleza? Welcome back. Welcome back. Vamos para mais um, pessoal, falar muito sobre transformação Seguidinho, hein, digital Alex? e Back vendas. to back. E já fica mais um abraço aqui para quem? Para o Buzarello, amigão meu também, cara. Nossa, fantástico. Mestre. Buzarello é gente boa. Almoçamos, a gente se encontrou na pandemia, meio da pandemia, a gente almoçando e tal. Hora bar, né, que ele fala praticar hora Furando bar. a pandemia, o Alex. Olha o exemplo aqui. Não, mas não era uma crise, era 1 ano e meio atrás, mais ou menos. Mas, pessoal, estamos conversando hoje com o Rodrigo Portes. Ele é palestrante, mentor, consultor de vendas B2B e especialista em indústria 4.0, transformação digital. Rodrigo, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, a você, Henrique, a você, Alex. Uma honra. Eu acompanho aqui já há muito tempo o trabalho de vocês, né? Aqui na Live University. E estar aqui com vocês é um prazer. Muito obrigado. O prazer é todo nosso. Obrigado por aceitar o nosso convite. Mas conta pra gente, você estava falando aqui da sua paixão por indústria 4.0. O Alex fala bastante também sobre transformação digital. Adoro tal. o tema. Mas conta pra gente, o que é o 4.0? Bom, eu sou apaixonado por trabalho há muitos anos com indústria, né? Como eu falei com vocês aqui em off. São 28 anos aí como executivo no mercado B2B industrial, com foco em automação industrial, máquinas, equipamentos, energia. E indústria 4.0 é a chamada quarta revolução industrial. Né? Foi um termo que nasceu na Alemanha há 10, 11 anos atrás, do governo alemão, para colocar de volta a Alemanha como protagonista no setor industrial. E nós tivemos antes 3 revoluções industriais, né? A primeira que foi com foco na mecanização, através da máquina a vapor e da água. Depois, a segunda revolução industrial, que veio com o advento da eletricidade, do petróleo. A terceira revolução industrial, que foi depois do pós-guerra, informática, TI e automação, onde eu trabalhei. E a quarta revolução, que é o que nós estamos vivendo hoje, que é a chamada revolução dos sistemas cyberfísicos, né? A conectividade, as máquinas falando entre si, com tecnologias como a IA, Machine Learning, IoT, Big Data, enfim. E isso surgiu lá na Alemanha em 2011, como eu falei. Eu estava, inclusive, na época, naquela feira que surgiu, na feira de Hannover, trabalhava na Siemens na época. E hoje é uma das minhas paixões, né? Além de vendas, eu acho que é um momento que nós estamos vivendo. Muitos têm medo, têm receio da tecnologia, que vai roubar empregos, tirar empregos. Eu penso ao contrário. Claro, alguns empregos, os que são robotizáveis, tendem realmente a serem
vamos dizer assim, extintos, mas muitos outros empregos serão criados e serão trazidos pela indústria 4.0. Empregos que nem existem hoje em dia e que, né, vão ser criados. E aí, claro, cabe a nós, academia, como a Live University, governos, empresas, serem os patrocinadores, né, desses novos empregos, dessas mudanças, transformação digital e indústria 4.0, para formar essa mão de obra e esse gap que vai existir de novos empregos. Eu acho que você falou um negócio perfeito aí. Não, acho que a galera às vezes põe um pouco de apocalipse, de caos aí, né? Eu não acho que vai acabar com muito emprego, eu acho que vai acabar com alguns, mas alguns não são a maioria, sei lá, 5%. Estou falando de business, não vou nem falar de outras coisas, né? De medicina, vamos falar de business, de negócio, de administração, indústria. Acho que vai 5%, 10% no máximo, e outros vão surgir. Onde que eu acho que está o grande foco de prestar atenção? É que apesar de não acabar com o emprego, mudam-se as atividades dos empregos atuais. Exato. E aí que tem que prestar atenção. Então, vou dar um exemplo. Uma pessoa da indústria, né? Um cara que faz a parte de planning de indústria, né? Da parte do PCP. Uhum. O cara vai fazer o planejamento de produção, legal. Vai continuar existindo o cara que faz o planning de PCP. Mas, se hoje ele ainda faz algum cálculo no olhômetro, amanhã é tudo com inteligência artificial. Exatamente. Ele vai existir, mas ele vai ter que mexer no algoritmo de IA para fazer, por exemplo, um planejamento de demanda. Né? Uhum. Então, acho que mudam as funções. Para mim, as funções mudam. Para 90% dos empregos mudarão as funções, as atividades que a pessoa faz, mas não que o emprego deixe de existir. É isso que eu defendo. Existem sempre, como em todas as revoluções, isso aconteceu em todas as outras 3 revoluções, né? Não só na 4ª agora, empregos deixaram de existir e criaram-se outros, né? E existem os céticos, existem os otimistas, existem os... Eu sou do grupo de otimistas, sabe, Alex? Eu acho que vai ter um monte de oportunidades, já estão surgindo. De novo, precisamos preparar, capacitar nós todos, né? Essa massa que vai vir aí. Mas eu sou muito otimista. Outro dia estava falando sobre o ChatGPT, que é fenômeno, né? Fenômeno, essa coqueluche que está acontecendo agora. E eu, como produtor de conteúdo, como um cara de vendas que gosta de produzir conteúdo e que eu amei. Tem gente que fica morrendo de medo. Nossa, vai perder o emprego, e agora? Eu adorei. Para mim, para eu fazer alguns artigos, posts, eu faço os meus artigos, meus posts, com a ajuda do ChatGPT. Fazer algum tipo de, imagina, cold e-mail para prospecção, roleplay de vendas. Então, tem uma série de coisas que a tecnologia vem para ajudar. Isso. E aí no ganho de produtividade. Né? Então, a gente, de vendas, por exemplo, consegue se concentrar em tarefas mais cognitivas, mais estratégicas, com foco no cliente, e deixar as tarefas mais repetitivas para a máquina. Né? Porque hoje, inclusive, muitos dos vendedores, eu estou aqui já entrando aqui gastam muita parte do seu tempo em tarefas não ligadas a vendas. Então, 35% em tarefas administrativas. Né? Então, com tecnologias como essa, você pode, né, concentrar o seu tempo na parte de vendas e foco no cliente, por exemplo. A gente vai entrar para falar um pouco mais sobre o ChatGPT. Eu acho que merece a gente falar sobre isso. Mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa questão. Quando você disse que a gente vai... essas novas tecnologias e ferramentas que surgem, né? A gente está falando de ChatGPT como uma nova, mas já existe algum... agora disseminou de vez, né? Mas eu digo, o uso de AI como um todo, a gente já vem engatinhando. Uhum. Mas eu quero dizer, quando a gente traz novas ferramentas, eu me lembro que a gente falava, não, mas eu vou ter que saber Excel... eu vou ter que saber isso, vou ter que saber programação, vou ter que saber... Na verdade, você vai ter que saber dominar e plugar e usar melhor os recursos, sabe? Uma coisa que eu fico pensando é que a gente está usando o ChatGPT ainda de uma forma... me perdoe a minha simplicidade, mas acho que de uma forma meio infantil, sabe? Parece que a gente está no comecinho do uso do Google. Uhum. Eu lembro quando surgiram os mecanismos de busca na internet, não vou entregar muita idade aqui, mas a gente digitava lá para saber a capital. Lembra? Qual que é a capital da Alemanha? Você digitava lá, tá vendo? Tá aqui, ó. Né? Que ano que foi a Segunda Guerra Mundial? Você digitava lá, tá vendo? Tá aqui. Então, você usava meio que como uma enciclopédia. Uhum. Eu vejo que hoje a gente ainda
grande parte das pessoas, quando eu falo sobre ChatGPT e inteligência artificial, as pessoas usam a ferramenta como o Google. Ah, então quais são as 8 dicas para não sei o quê? Ah, tá, as 8 dicas, mas isso no Google talvez te responderia. Sim. Então eu acho que a gente ainda não entendeu o potencial que o negócio tem. Aí que eu acho que é o grande pulo do gato, que é de você começar a cruzar dados de lá com Lé, crá com cré, e juntar uma informação mais estratégica para isso, que é o mais difícil de você fazer. Sim. Certo? Então, vamos fazer uma correlação aqui do histórico do Campeonato Brasileiro com vendas, com não sei o quê. Então, você consegue criar histórias e criar argumentos, coisas que você no Google não faz. Sim. Né? Então, eu acho que esse cruzamento de dados, esse monte de informação, que eu acho que é o grande pulo do gato que a gente tem, né? Eu concordo com você, Henrique. É que eu acho que é uma ferramenta nova e muito ainda desconhecida por grande parte do público. Inclusive, o público de executivos e de os próprios alunos aqui da Live University, né? A gente fez uma pesquisa, só para você ver, isso foi semana passada, a gente está gravando com você aqui dia 14 de março de 2023, mas, para quem está acompanhando agora, mas nós fizemos uma pesquisa semana passada, e a gente viu que tem muita gente, eu ia chutar aqui, sei lá, quase uns 40% que não conhece, nunca tinha entrado no ChatGPT ou conhece, mas usou muito pouco. Então, inclusive, pegando o seu gancho, eu ia justamente falar sobre isso. Eu vi uma pesquisa aqui no Instagram, não sei se foi da Startse, que, enfim, os países que mais usam o ChatGPT, né? O Brasil está em 10º, se não me engano, com 2,5%. E primeiro, Estados Unidos, acho que é 10% ou 11%. Então, muito pouco ainda, muito pouco. E, detalhe, vamos chamar de aplicativo, Sim. vai? Foi o aplicativo que mais rápido atingiu a curva de 1 bilhão de usuários Boa. na história do mundo, na história inteira. Foi o que mais atingiu a curva. Tinha tido TikTok bastante, não vou lembrar os dados. Tinha tido TikTok, tinha tido o Pokémon GO, né, que atingiu rapidinho, isso aqui daqui a pouco a gente puxa. Sim. E ele atingiu em primeiro lugar. Então, você vê, ele já se tornou um negócio gigantesco rapidamente, exponencialmente, mas mesmo assim ainda a parcela ainda é muito pequena. Não, muito pequena. Hoje, acho que, inclusive, recentemente está saindo agora a versão 4.0, se não me engano, versão 4 do ChatGPT. Hoje, por incrível que pareça, eu fiz um post, hoje, dia 14/3, sobre o ChatGPT, porque eu tenho um curso que eu vou dar aí no dia 25 de março, uma imersão em vendas, e eu vou mostrar para o time de vendas, para as pessoas que estiverem no curso, como usar o ChatGPT sem ser essa questão aí de usar ele como um Google, um buscador, né? Sim. Então, eu tenho usado ele bastante nesses últimos dias, aí, semanas, para fazer pesquisas de mercado, para me ajudar a fazer alguns tipos de conteúdo. E, como eu falei, ainda eu vejo que o pessoal, os próprios executivos, o próprio pessoal do mercado, no meu caso de vendas e industriais, eles conhecem a ferramenta e o potencial da ferramenta. Como eu falei, eu acho que é uma coisa que a gente não pode fugir, não tem como. Não tem. A inteligência artificial vai crescer muito aí nas áreas de vendas, nas áreas industriais. Acho que 300 e poucos % em vendas aí nos próximos anos, né? Não se dá mais para tomar decisões com base em achismo, intuição, e tomar decisões com dados e com fatos, né? Cada vez fica cada vez mais. Sabe que você comentou outra coisa? Alex, só do que você falou, o Netflix demorou 3 anos e meio para atingir 1 milhão de usuários, Kickstarter 2 anos e meio, Airbnb 2 anos e meio, Twitter 2 anos, Foursquare, falecido Foursquare, 13 meses, Facebook 10 meses, Dropbox 7 meses, Spotify 5 meses, Instagram 2 meses e meio e o ChatGPT 5 dias. Incrível, 5 dias. 5 dias, 1 milhão. Inacreditável. Mas diga, desculpa. Não, o que eu ia comentar é que tem uma outra coisa interessante da gente falar sobre o ChatGPT, da que a gente está falando sobre emprego, que você mesmo comentou essa questão de automação, né? E a gente está falando muito de RPA, né? Que é um negócio que está bombando, né? De Robot Process Automation. E a gente está falando muito. A área comercial tem usado pouco ainda o RPA e eu acredito que vai usar muito essa parte de automação de RPA. Por quê? Porque você consegue tirar uma profissão ou tirar uma tarefa porque ela é repetitiva. Perfeito. O interessante é que o ChatGPT ele não está substituindo o repetitivo. Ele começa a substituir o criativo. E aí é um negócio interessante, porque a gente ficou, né, nos 2 últimos anos
com a ferramenta do RPA e outras ferramentas de automação, de CRM, automação de e-mail marketing e tal, muito com essa lógica de tirar a atividade repetitiva. Mas o ChatGPT, ele cria um negócio para o cold call, ele cria o argumento para você fazer uma venda consultiva, Sim. ele cria um artigo, um blog, ele cria uma proposta comercial para você enviar para o cliente. Verdade. Então, isso aí era para muitos a parte criativa de vendas, não era aquela parte administrativa do tipo, tem que preencher o contrato, assinar o contrato e colocar a nota fiscal no negócio. Esse aí o RPA pegou. Sim. Agora, o negócio é que esse cara está substituindo parte da visita, parte mas, da proposta. Sim, tem toda a razão. Todos os pontos que você falou aí fazem sentido, né? Tem toda a razão. Mas eu acredito, e eu estou usando, inclusive, né? Vou dizer que eu estou usando, porque eu crio bastante, uso bastante, mas sempre vai ter a parte humana. Né? A parte humana, você está falando sério, a parte cognitiva que estamos usando, mas sempre no final tem a parte humana. Não adianta eu criar um artigo, um post e não colocar o meu toque, não colocar aquilo que é aquilo que a marca... Você sai do zero mais rápido. Exatamente. Muito mais rápido. Que é a parte que faz o Rodrigo Portes hoje ser o Rodrigo Portes. Né? Quando se fala em Rodrigo Portes lá no LinkedIn, todo mundo sabe o tipo de conteúdo que eu produzo, no que eu sou especialista, naquilo que... No meu toque, meu molho. Né? Uhum. Agora... Realmente, ele tem essas funcionalidades do cognitivo, mas, de novo, para mim, eu estou achando ótimo. Né? Realmente facilita, assim, em termos de produtividade, de ganho, de produtividade muito grande, né? Muito elevado. Né? E você falou aí dos meios tradicionais, Alex, eu venho de uma área que é muito tradicional, conservadora, que são as vendas B2B industriais. Isso. Então, por exemplo, nas vendas... na parte de tecnologia, nas startups, quando você fala em receita previsível, máquina de vendas, esses conceitos, especialização do time de vendas... As startups, beleza, então todo mundo... As startups, as empresas de tecnologia, né? Você fala de uma Salesforce, você fala de uma Oracle, eles já conhecem. Né? Agora, quando você vai para a indústria, as indústrias B2B, muitas estão naquele modelo ainda conservador, em que o vendedor faz tudo. Ele prospecta, ele faz a proposta, ele atende, ele faz o pós-venda. Um conceito clássico de key account, né? Exatamente. Então, assim, existe... O que eu acho que vai ter que mudar. Claro, cada setor tem as suas idiosincrasias, né? Então, os seus ciclos de vendas, o tempo de vendas, as vendas industriais são mais complexas, ticket médio mais elevado, mais alto. Porém, é possível e é totalmente aplicável as novas ferramentas também em vendas B2B industriais. E isso é um dos meus... daquilo que eu mais defendo nos meus artigos, nos meus conteúdos no LinkedIn, né? Trazer a nova forma de vender também para as vendas B2B industriais. E aí entra também o ChatGPT, né? Como uma das tecnologias. Uma coisa que eu percebo muito, eu vou dar um exemplo, a gente aqui numa... a possível aplicação real para a gente. Né? Uhum. Você imagina que a gente vai ter um evento que vai acontecer agora, dia 10 e 11 de abril, um evento para mais de 1.000 pessoas, onde a gente vai falar sobre supply chain. Uhum. Né? E nesse evento sobre supply chain, muita gente entra no nosso site e pede informações do evento. Né? Tá bom, eu tenho um time de 5 pessoas, queria mais informações. Vocês vão falar sobre tal assunto no evento? Quem serão os palestrantes que vão falar sobre RPA? Quem serão os palestrantes que vão falar sobre, sei lá, gestão de Supply 4.0. Supply 4.0 tal. Então, a gente tem várias inputs de pessoas interessadas no evento e cada um com uma abordagem diferente. Uma empresa é um grupo, outra empresa é o segmento automotivo, tal, e cada empresa tem uma necessidade. Uhum. O que a gente faz? A gente basicamente procura entender e faz depois um follow, um acompanhamento, né? Onde a gente, em algum nível, tenta personalizar com algumas pessoas, mas a gente não consegue personalizar tudo. Uhum. Né? Sei lá, chega um volume de 10.000 pessoas entrando, não consigo responder os 10.000 e-mails de uma forma personalizada. Uhum. Uma coisa que a gente tem estudado recentemente é que, eventualmente, com o ChatGPT eu consigo pegar, por exemplo, ver o que o Rodrigo Portes fala, o que ele é, o que ele costuma dizer a respeito,
e falar, Rodrigo, você que sempre fala no LinkedIn sobre conteúdo, tem bastante conhecimento sobre o 4.0 e tal, esses aqui são os temas que podem mais te interessar no evento, tal, e te faça um follow-up personalizado, que vai ser outro completamente diferente pro Alex, entendeu? E eu acho que esse é um pulo do gato, sabe? Você tentar usar as informações para te trazer essa informação o mais rápido possível. E aí você coloca o seu tempero, o seu molho ali, que você dá a sua cara, sabe? Eu acho que você só tem que tomar cuidado para não ficar muito robotizado. Eu acho que essa que é Sim. uma aplicação bacana pensando em vendas, né? Não, concordo. Claro que já existem outras ferramentas, né? Vocês sabem muito bem disso, para você fazer mensagens em massa personalizadas, né? Sim. O cara achando que aquilo lá ele está lendo, poxa, para mim esse e-mail, né? Você tem aí uma série você pode usar técnicas de copywriting, né? Que o próprio chat GPT pode ajudar a fazer técnicas de copywriting, captar esses dados, a hora que o cliente vai lá, você faz um webinar, faz um podcast como esse, o cara vai lá, ele baixa, deixa os dados dele, aí você, a hora que ele deixa os dados dele, você sabe, né? Você quer o quê? Quer o e-mail dele, o telefone, quer a empresa que ele trabalha, quer o cargo dele. E aí, em cima disso, você tem até ferramentas que você, usando o Big Data e a própria IA, mesmo antes do chat GPT, você faz e-mail em personalização, e-mails personalizados, né? Mas o ponto principal, Henrique, é isso. No fim do dia, a hora que eu costumo dizer o seguinte, a hora que a tecnologia se tornar commodity, o que vai prevalecer é o nosso lado humano. Sim. Eu costumo muito falar sobre o que é o novo vendedor 4.0, né? Uma alusão aí, no meu caso, à indústria 4.0. É aquele vendedor que domina tecnologias, as hard skills e as soft skills. Hard skills como entender o seu produto a fundo, as tendências do mercado, entender a tecnologia, dominar as ferramentas digitais como o ChatGPT, mas também ele tem as soft skills, né? Ele é um cara criativo, ele é um cara sincero, né? Ele é um cara ousado. Então, no fim do dia, o vendedor 4.0 é aquele que alia a tecnologia com a humanização, né? Então, hoje, o cliente, cada vez mais, nós, clientes, no B2B não é diferente, estamos cada vez mais exigentes. O poder mudou de mãos, né? Com a era da internet e da transformação digital, a gente tem muito acesso à informação. Exatamente. A gente conhece mais do produto, costumo dizer nas palestras, olha, o teu cliente, a hora que ele chega para comprar um produto, uma solução, um serviço seu, ele pesquisou muito antes de chegar até você. Então, ele não quer um vendedor que fale o óbvio, porque 70% ele já da jornada de compra ele já percorreu. Ele quer um cara que agregue valor, né, para o processo. Senão, ele faz tudo até no self-service, né? Então, aí que entra a questão da humanização também, da empatia, né? Você não tem mais como ficar empurrando produto ou serviço para aquele cara que não... antes você, né, podia até... Hoje acabou isso aí. E aí que entra a questão que você falou, Henrique, da humanização, de entender, da personalização, né? E isso aí, realmente, a tecnologia pode contribuir e ajudar muito. Sem dúvida. A gente... É interessante, né? Como é que, de fato, hoje, né? Quando a gente vai comprar um produto, grande parte das pessoas, sei lá, eu vou comprar qualquer tipo de experiência, você vai na internet, vê um vídeo, vê no YouTube, vê um review, vê no Instagram, já segue as pessoas que falam a respeito. Então, você chega lá só para, eventualmente, tirar uma dúvida, né? Poxa, sei lá, isso aqui funciona assim ou assim, aquele ou, sabe? E quando você percebe, de fato, que o vendedor está tentando te empurrar alguma coisa, acaba te espantando, né? Exatamente. É isso aí. Então, assim, que eu falo, né? O vendedor hoje precisa se reinventar. Aquilo que se fazia antigamente em vendas não dá mais certo. Então, hoje, você não tem mais como enganar o cliente. Antigamente, o poder estava nas mãos das empresas, né? Por quê? Porque você ia numa visita, o cliente só ficava sabendo a hora que você via com um catálogo, ou numa feira, num evento, a empresa detinha o poder, detinha a informação. Hoje, não. Num podcast como esse, milhares de pessoas estão assistindo aqui, a gente falando sobre essas informações. Assim como eles têm acesso a esse podcast, eles têm acesso a uma série de outras webinars, lives, né? Então, ele tem acesso fala com os amigos, pede a opinião daquele serviço. Aquele curso lá da live é legal, o que você achou? Você gostou? Né? Então, são informações públicas, né? E os consultores... Hoje, o vendedor é mais um consultor, né? E que agrega valor. Eu costumo dizer o seguinte, morreu aquele cara tirador de pedido, né? Vai tomar cafezinho, fica só vir tirar o pedido, isso...
Esse realmente vai desaparecer. Esse vai sumir no mapa, né? Quando você fala, agora mudando um pouco de assunto, a gente falando de indústria 4.0, eu me lembro que nós fomos em... Que ano que a gente foi para o Vale do Silício na missão de inovação? 2018. Cara? 2018. Nós visitamos a sede, ou um centro de inovação da SAP, lá no Vale do Silício, e foi muito interessante acompanhar aqui a transformação que a SAP estava vivendo naquele momento, sabe? Onde você via que grande parte da inovação que a gente estava que foi apresentado para a gente, era da integração do SAP com os sistemas industriais, né? Ou seja, toda a conversa de dados e IoT de uma forma que, principalmente para a gente que estava acompanhando lá, é inimaginável pensando numa SAP, né? A gente vê que a coisa não está parando, né? A gente vê que cada vez mais os sistemas estão conectados, né? Então, se você tem um problema ali, você já sabe onde que é. Antes de acontecer o problema, a máquina já dispara uma prevenção, um acompanhamento. Ou seja, está tudo muito conectado, né? Para onde que essa tendência está caminhando? Para uma conexão inteira na linha de produção? Uma excelente pergunta. Você falou daí da SAP, né? Da parte que trabalha muito com a parte na camada dos ERPs, a parte... Sim. administrativa, e eu venho do chão de fábrica, né? Minha automação industrial. E na indústria 4.0, Henrique, a gente fala muito sobre a convergência TI e TA. A convergência da tecnologia de informação, onde é que está aí entra a SAP, por exemplo, com a parte dos sistemas de automação do chão de fábrica, onde estão ali os sensores das máquinas, os CLPs, aí é uma linguagem mais técnica, os inversores, né? E até recentemente eu fiz um artigo também sobre isso. Existe uma chamada pirâmide da automação industrial, tá bom, que é onde você tem aqui na base toda a parte de sensores, depois você tem a parte dos CLPs, aí a camada do MES e lá em cima o ERP. Então, cada vez mais, a tendência é que esses níveis desapareçam e que fique só... daqui a pouco não vai se falar em TI e TA mais. Hoje, nas empresas, ainda tem o time de TI, tem o time de TA. Essa é uma das dificuldades que tem para você fazer essa conectividade, né? Ou essa conexão, né? dos departamentos, né? Mas cada vez mais a ideia é que essa convergência seja única, né? E desapareça essas camadas, né? E agora com o 5G também, a gente está vindo o 5G está evoluindo no Brasil. Eu diria que assim como a pandemia foi um turbo para a transformação digital, ou seja, do dia para a noite nós tivemos que aprender, fomos todos para casa, tivemos que usar forçadamente a questão digital, fomos para o home office, tivemos que trabalhar. Eu diria que o 5G vai ser um turbo também para a questão da indústria 4.0, né? Que o 5G, a questão da latência, da segurança, da velocidade, de colocar mais devices conectados na rede, né? Mas eu diria que o caminho é esse. Quer dizer, eu trabalho também, presto serviço como head de vendas de uma startup de indústria 4.0, a Ubis, e ela tem uma solução fim a fim, onde você coleta os dados do chão de fábrica via gateways ou link OPC-UA, faz o analytics desses dados ou na nuvem ou no edge ali mesmo. Tem o BI, onde você faz os dashboards, os gráficos, e evolui para um sistema que nós chamamos de digital twin, ou software robô, onde as máquinas atuam, os processos, né, atuam de forma autônoma via machine learning e IA, sem intervenção humana se precisar, né? Chega nesse ponto. Então, tudo isso graças à conectividade, graças aos seus dispositivos. Então, eu enxergo cada vez mais o fim da barreira entre TI e TA e todos atuando em conjunto. Interessante que você falou do 5G. Eu, no começo, né? Eu lembro que eu também gosto muito de tecnologia, né? Estudo bastante transformação digital. Eu comecei a usar 5G. A primeira coisa que me veio à cabeça, como é de muita gente, é que ele aumenta a velocidade, né? Uhum. Aí eu acho que a gente até discutiu uma moça. Falei, nossa, isso aqui aumenta a velocidade, Henrique, mas não é só isso, né? Porque a primeira impressão é falar, nossa, vai ficar super rápido, né? Uhum. Mas tem muito mais coisa que você fala, latência, segurança, número de device, né? Não, e tem alguns tipos de aplicações que só com 5G a latência. Você pega cirurgia, vamos pegar a cirurgia. Fazer cirurgia via 4G é muito risco. Você está fazendo cirurgia remota, né? Exatamente. Uma cirurgia remota via 4G, cara, cai o sinal,
Cara, no meio da mesa de operação parou de funcionar. Com o 5G estável... O carro autônomo, o veículo opera, autônomo sem... Que aí você transfere cirurgia, eu falei porque dá para as pessoas visualizarem bem. Eu falei uma vida. Mas é o que você falou, o carro autônomo operando por 5G é mais seguro. Um transporte numa mina, você operando um carro, um guindaste remotamente com 5G é mais seguro, autonomamente falando. Né? E, Alex, a mesma coisa que está acontecendo, esse susto que a gente está tomando do chat GPT, eu diria que vai acontecer também com o 5G. A hora que o 5G estiver rodando, né? Isso vai ser uma transformação, não só em termos dos downloads. Você vê, por exemplo, outra coisa importante, device. Né? Vamos dar um exemplo bem popular. Henrique manja disso também, que ele vai bastante no jogo. Né? Você também é palmeirense, você vai bastante no Allianz? Vou. Cara, se você pegar estádio de futebol, que seja 5 anos atrás, você é no estádio, chega na hora do intervalo, o que acontece? Cai, você não consegue mexer no celular, porque... Tá todo mundo conectado, tá usando negócio e, cara, você não consegue mandar um WhatsApp que parece o diabo o WhatsApp, né? Você manda, ele entrega a mensagem de qualquer jeito. Cara, você não consegue acessar nada. Às vezes as pessoas falam que é por causa da velocidade, mas não é o número de aparelhos conectados naquela antena, naquele específico time. Com 5G, você exponencializa isso. Então, você vai no estádio hoje com 5G, né? Você fez o teste já, né, Henrique? Sim. O negócio voa, né? Não cai tanto a... Eu acho interessante porque os corintianos, eu ia na... Ninguém é perfeito. E eu, São Paulino? Ninguém é perfeito. 2. Ele tá tirando agora porque deu sorte no Paulistão. Deu sorte. Mas, na verdade, incompetência nossa. Mas eu me lembro que eu ia com o telefone 4G na arena e o segredo era voltar pro 3G. Porque tava todo mundo no 4G, você voltava pro 3G, você conseguia cruzar. Nunca tinha Tava pensado nisso. lentozinho e tal, mas eu saía do pulo lugar. Eu fui no 5G, que não chegou em Itaquera ainda, o 5G, mas vai chegar. Mas você vai lá, em tese, você está no ambiente onde você é um dos poucos que está ali. Mas eu costumo dar um exemplo sobre isso, quando você traz o exemplo da cirurgia, né, remota ou de alguma manutenção. Já aconteceu com você quando você está assistindo Netflix e de repente o sinal dá uma oscilada e dá uma pixelada em tudo? Você está vendo um jogo que você quer no ao vivo e tal e dá aquela pixelada e o sinal tal. Você imagina dar uma pixelada numa cirurgia. É isso aí. Você imagina dar uma pixelada numa, sei lá, no seu guindaste, no seu carro chegando no farol e deu uma travada, não sabe se abre para você ou para o outro, tal. Então, eu acho que quando a gente traz de latência, o principal aspecto é essa velocidade inicial de conexão, sabe? Esse aspecto esse tempo que vai e volta a conexão é muito rápido. E aí a gente tem também um outro aspecto que são antenas, né? Que principalmente no Brasil ainda não chegaram, mas a gente tem o Millimeter Wave. Quem tem iPhone americano tem uma anteninha lateral aqui, que é essa antena Millimeter Wave, que é uma antena de altíssima velocidade para lugares com uma densidade de pessoas maior, exatamente para você ter em estádios, em shoppings tal, e não ter esse problema tal. Então, são tecnologias que, cara, a gente está começando a engatinhar. Exatamente. Como você falou de mais um importante, que é o Digital Twins, né? Os gêmeos digitais é outra tecnologia que vai revolucionar muita coisa, né? Eu costumo dizer, assim, a gente está... O nível de adoção... Me perguntam muito sobre isso, né? Como é que está o nível de adoção da indústria 4.0? No Brasil, claro, é baixo. Depende muito do tipo de indústria, porque o Brasil hoje nós temos milhares de indústrias, de vários tamanhos, de vários portes, né? E claro que as indústrias maiores já estão com um nível de automação maior, de introdução da indústria 4.0 maior, mas a grande maioria das empresas são pequenas e médias empresas, né? E muitas delas não têm nem a automação ainda, estão na indústria 2.0, 2.5. Exatamente, não sabe nem o que é Lean Manufacturing. 2.4. Né? Mas é possível, viu, Alex, você migrar hoje com um custo muito mais baixo. Pular direto. Você não tem que passar pelo 3. Não tem. Né? Você tem essa startup que eu trabalho como prestador de serviço, a gente tem lá um gateway que você coloca na máquina legada, um equipamento que puxa os sinais lá do painel elétrico e você joga direto na nuvem, por exemplo. Né? Mas eu queria dizer o seguinte, que eu vejo isso para nós todos, academia, empresas, executivos, como um oceano azul. Eu olho sempre o copo meio cheio e vejo o potencial que nós temos enquanto país. A gente tem aqui uma série falo da minha área industrial, mas todos os tipos de indústria, né? Papel celulose, alimentos e bebidas, farma, óleo e gás, metals, mining. Ainda temos uma indústria de máquinas, que é o único país que tem ainda uma indústria pujante de fabricação de máquinas industriais, é o Brasil, aqui na América Latina, e que é um parque que tem aí uma idade média de uns
antigo, né? 17, 20 anos, e que precisa ser modernizado. Então, eu vejo tudo isso como um potencial, né, para as empresas, para vocês da academia, para justamente promover essa tecnologia e trazer o Brasil. Ainda essa semana, eu publiquei na minha newsletter, lá no LinkedIn, newsletter que se chama Vendas B2B e Indústria 4.0, um dado preocupante do processo de desindustrialização que o Brasil vem passando há muitos anos. Também está no serviço e caindo. Não, mas eu não diria não por conta disso, viu, Alex? Tá bom. Porque realmente faltou aí uma política industrial, o custo Brasil, a competitividade, falta de investimento em mão de obra. Claro que é comum, é normal, países que atingem um certo nível de industrial depois cair e ir para serviço. No caso do Brasil não é esse, não. No caso do Brasil foi falta de investimento e de políticas industriais, né? Então, por exemplo, nós estamos aí hoje no ranking de competitividade na 62ª posição, no ranking de 100 e poucos países. No ranking de inovação, acho que é 54º, 52º. Então, falta ainda um trabalho que vocês fazem aqui, empresas como universidades como a Live University, que prepara o pessoal para a indústria, para o trabalho mesmo, né? Senai e tal. Então, e o Brasil precisa realmente investir em educação, em tecnologia, em desenvolvimento, para voltar, porque na indústria é onde estão os empregos que pagam os melhores salários, que é o setor que paga mais impostos, que gera empregos que agregam muito valor à sociedade, onde está a inovação, né? Então, esse é um ponto que eu queria deixar assim, da oportunidade que nós temos aí nas mãos. Tem a oportunidade, o que você falou no começo, né, de você ter pedido demissão para aprendizado, percebeu quando você ficou parado. A gente está falando muito de indústria 4.0, mas a gente já tem, vou chamar de artigos por enquanto, de indústria 5.0. Sim. Então a gente já tem 5.0. Então a gente não está nem falando que a gente estava brincando agora que a gente está no 2.4, que 2. Alguma coisa do 4.0, e já estamos na indústria 5.0. Né? Então você imagina, se a gente não tiver essa capacidade de o tempo todo estar reaprendendo, que é o lifelong learning, o grande conceito da palavra também trend topic hoje, né? Do lifelong learning, você se atualizar o tempo todo, como é que você vai acompanhar o negócio? Concordo plenamente. Você vê o 5.0, o que entra no 5.0 a diferença do 4? Não é mais só tecnologia, né? Entra uma lógica de human centralized, né? Exatamente. Entra uma lógica de centrar toda a tecnologia no humano, de customer centricity misturado com human, misturado com hipercustomização, por exemplo. Do ESG, da questão da sustentabilidade. Perfeito. Né? Perfeito. Então, o 5.0 já entra. Cara, eu vou usar tecnologia para o ESG, eu vou usar tecnologia para o customer centricity, eu vou usar tecnologia para, por exemplo, quanto tempo que a gente fala, nós aqui, o Henrique, por exemplo, a gente corre, né? Quanto tempo que a gente fala de, porque o tênis, não sei o quê, eu ainda estou comprando tênis de prateleira. Vai chegar o 5.0 aí que eu vou imprimir meu tênis, eu vou comprar meu tênis com o formato do meu pé, porque vai ser melhor do que eu usar o tênis do Henrique. Já acontece isso na Alemanha, já, viu? Então, mas digo, ainda não está... Não, sem dúvida. Não pegou volume mas é um novo conceito, né? Porque hoje, assim, o que aconteceu? No passado, todas as fabricantes de tênis estavam na China, né? No Vietnã, na Ásia. Com a tecnologia da indústria 4.0, você pode customizar e aí voltam as fábricas para próximo dos grandes centros consumidores, como a Alemanha. Você vai distribuir rápido aqui, exatamente, local. Perfeito. Então, o 5.0 já vai ser isso, um setup com gêmeo digital, com IoT, com 5G, fazendo tênis do Alex. Perfeito. Né? Sabe o que eu acho muito louco? Se a gente trazer um paralelo para quem está acompanhando a gente tentar entender, sabe quando você estava no seu carro e aí você parava no posto de gasolina e o frentista falava, campeão, posso dar uma olhada no óleo aí? Aí ele ia lá, pegava, media, olhava, falou, o óleo tá bom, tá baixo, tá, não sei o quê, põe, que óleo que usa? Que não sei o quê? O pneu, posso ver o pneu, posso ver água, posso ver não sei o quê. Você errou o tempo verbal, mas pode continuar a ideia, né? Que você falou quando fazia, não. Continua fazendo para 90%, mas para 90%. Mas, cara, entra no meu carro hoje e fala, Henrique... No seu. Mas ele fala, Henrique, olha, você tem que agendar a revisão no dia tal, aí você chega lá, o carro já traz um relatório. Sim. Olha, o pneu, Esses dias aconteceu comigo que tentaram me assaltar, estouraram o pneu do meu carro, eu entrei no carro e ele falou, olha, seu pneu está sem pressão, mas você pode andar com o seu carro até 100 km tal. Falei, poxa, nem eu sabia, sabe? Mas você vê que tudo é pensado já, seria como se a sua fábrica, né, o seu
iria reportar para você, olha, ao invés de você chamar o cara da manutenção para ele olhar lá se o fluido do óleo tal, você já vai ter a informação ali e preventivamente para você evitar qualquer tipo de situação. O seu exemplo é excelente, Henrique, excelente. Isso já acontece na indústria. Essa startup que eu trabalho faz isso, né? Eles têm esse sistema. Como que acontece isso? Você pega os dados, primeiro com Big Data, né? Mas com dados sozinho você não faz nada. Aí com um sistema de Machine Learning que vai aprender quais são os parâmetros, né? Temperatura, pressão, como é que está o motor e tal. E aí ele vai dizer o seguinte, a gente fala de manutenção preditiva, né? Através de inferências, ele vai dizer o seguinte, quais são os parâmetros que você tem que usar para aquele processo atingir aqueles níveis que você quer, para você ganhar produtividade e aquela máquina não quebrar. Né? Então, antes daquele motor ter problema, ele vai dizer para você quando, né, e quando fazer aquela manutenção. Mas aí a minha pergunta, desculpa só te interromper, mas Imagina. Quando a gente olha, o que eu sinto que, quando a gente conversa com as pessoas, fala, Henrique, legal, mas isso é muito caro, bicho. Sabe? O cara vai vir aqui, ele vai olhar aqui e vai falar, legal, custa 25 milhões só para olhar isso aqui e tal. Cara, hoje é caro, foi caro, não é mais. Para você que já olhou, orçou, viu que é caro, faz de novo, procura outro caminho. De novo, uma ótima pergunta. Não é claro, o que é caro para um não é para outro, e tal, mas os preços caíram muito nos últimos anos, né? Eu, além das minhas palestras de vendas, faço palestras sobre indústria 4.0. E a minha palestra se chama Desmistificando a Indústria 4.0, onde eu mostro o que é, de onde surgiu, falando um pouco das tecnologias, né? E como é que você implementa, quais são o passo a passo para você implementar. Porque tudo que é novo, né, causa medo, né, receio. E a indústria 4.0, apesar de que já falamos sobre a indústria 5.0 em alguns lugares, ela é muito nova no Brasil ainda. Né? Mas respondendo de forma assertiva para você, Henrique, hoje o preço barateou muito e é possível, inclusive, você colocar os equipamentos. Os sensores caíram muito, né? A questão da nuvem também, para você poder ter o espaço na nuvem e tal. Tudo isso caiu muito, o preço, mas caiu muito mesmo. Caiu muito por questões de escala, né? Você já tem mais clientes utilizando, então aquele custo de desenvolvimento acabou sendo diluído. O custo de tecnologia, de fato, com nuvem, servidores, processamento, abaixou realmente. A gente ganhou... Capacidade, a lei de Moore, que a gente fala lá, né? Então, tudo isso é fato. Microchips então, e tal. Quem foi, estava caro, vai de novo, né? Exatamente. Quer dizer, a tecnologia já existia, o ChatGPT já existia. Alguns falam até dos anos 60, 50, a IA já existia. Mas por que não era possível antes? Porque era muito caro. Né? Isso foi... E para a indústria 4.0 vale o mesmo raciocínio. Então, hoje, a tecnologia é mais uma questão de você mostrar para as empresas o que elas vão ter de ganhos de redução de custo, redução de ganho de produtividade, otimização de energia. E um dos pontos que eu sempre falo, eu como um homem de vendas, que eu sempre coloco as questões de ganho de produtividade, mas novos modelos de negócio. A indústria 4.0 ela traz novos modelos de negócio. Você estava falando aí do pneu, né? Existem fabricantes de pneu hoje que ele não vende mais o pneu pelo pneu. Ele coloca um sensor lá no pneu e ele vende o pneu como um serviço. Então, ele vende a hora... Né? Existe um fabricante, a GE, eu trabalhei na GE, a turbina, né? Ela não vende mais a turbina. Ela vende a turbina, né? A hora de voo da turbina. Então, isso só é possível porque ela tem uns sensores lá e ela monitora. Porque você comentou um negócio que eu não sei se a nossa audiência captou bem, né? Você falou lá de manutenção, mas você usou uma palavra aqui nos ouvidos só parecido, que é preditiva. Exato. Que é diferente da preventiva. Perfeito. Né? Estou falando isso porque o que você falou é isso que você está falando da GE, da turbina, né? A preventiva, você imagina quanto tempo a gente vai levar para quebrar o nosso cultura, vamos chamar assim, do preconceito que a gente tem sobre a manutenção preventiva do óleo. O óleo, o que você faz hoje? Você faz a preventiva, que é, cara, chegou a 80 mil, 40 mil, 30 mil, puta, tem que trocar o óleo, mais correia dentada, mais não sei o quê, mais o pneu, mais não sei o quê, mais o amortecedor, que chegou a 80 mil quilômetros. Precisa trocar amortecedor? Tem carro que com 60 mil amortecedor está detonado e tem carro que com 100 mil amortecedor está novo. Exatamente. Mas de onde vem 80 mil quilômetros? É um padrão de manutenção preventiva antes que quebre. Exato. A preditiva não. A preditiva é, olha,
Rodrigo, está na hora de você, com 83.571, trocar o seu amortecedor. E é nesse momento que você troca o amortecedor. E aí entra o serviço, né? Exatamente. O modelo de negócio Modelo de porque, negócio. cara, eu estou te vendendo o seu carro funcionando. E eu não vou ficar gastando dinheiro como um cara de manutenção de serviço, trocando antecipadamente o ativo o é negócio. meu. Para que eu vou gastar no ativo que eu não preciso trocar ele E ainda? aí eu estava outro dia fazendo uma reunião na Home. A Home é o maior fabricante de máquinas CNC e de injetoras do Brasil, né, uma empresa nacional, lá em Santa Bárbara do Oeste. E a Home hoje ela não vende só mais a máquina, ela vende a Machine as a Service, a máquina como um serviço. Então, aqueles clientes que não tinham condições de comprar uma máquina Home, hoje eles compram a hora utilizada, a peça produzida. Né? A Home não parou de vender máquina para quem ela vendia, mas ela abriu um novo campo para quem não podia comprar, não tinha o financiamento, o Finame, ele compra agora a máquina como um serviço. E para a Home é bom, porque estando lá no cliente, eles têm os dados. Isso. Eles veem como é que se comporta a máquina, como é que se comporta. Todas essas informações eles podem utilizar para melhorar essa máquina. Né? E aí, trazendo para vendas. Uma das tendências hoje também são vendas preditivas, com base na IA, em Big Data, BI. Qual tipo de cliente tem mais propensão a comprar um curso da Live University? Qual o tipo de cliente pode comprar, ser um cliente potencial? Então, hoje, a minha meta de venda, a minha previsão de vendas ela é mais assertiva, né, com o uso das vendas preditivas com base em IA, em Big Data e Machine Learning. Muito bem. Rodrigo, cara, você acredita que já estouramos o nosso Sério? tempo aqui? Obrigado Nossa. pela aula que você deu. Mas antes eu queria fazer... A gente tem um momento aqui que a gente faz algumas perguntas padrões para os nossos entrevistados. E eu queria saber se você tem alguma frase de impacto que marca você. Tenho. A gente falou sobre o meu mestre, Romeu Buzarello, né? E ele costuma dizer o seguinte, que ele foi uma pessoa que mudou a minha vida, meu mindset, né? E ele costuma dizer o seguinte: o que nos trouxe até aqui não é o que nos levará adiante. Então, essa é uma frase que eu guardei e sempre procuro usar. Muito bom. E um conselho que você recebeu ao longo da sua carreira que você carrega contigo? Olha, um conselho, não diria ao longo da carreira, mas da vida, né? Eu tive dos meus pais que sempre me disseram, olha, independentemente das pessoas com quem você se relacionar, do status, classe social, cor, raça, enfim, religião, sempre tenha respeito, o mesmo respeito que você tem, né, pelos outros, tenha por todas as pessoas, né? Somos todos iguais, tenha humildade e respeite todos de forma igual. É uma coisa que eu guardo assim sempre, né? Sempre, e até legal, e não é só o exemplo deles, né? Eles sempre eles são assim até hoje e é uma coisa que eu sempre procurei. Não só na minha vida pessoal, na minha carreira, fui gestor de várias pessoas, tive essa felicidade e sempre procurei ter o mesmo respeito por todos, né, na empresa, desde meu time até os meus superiores. Acho que sempre foi assim. Legal. E agora, a gente falou muito sobre a indústria 4.0, profissional do futuro, vendedor do futuro. Uma competência que, para esse mundão que a gente está passando, todos devem dominar a partir de agora. Olha, Alex, eu gosto muito da disciplina. Eu costumo dizer o seguinte, tem aquela frase do Thomas Edison, né, que o sucesso é 10%, 10% inspiração e 90% transpiração. Eu acho que é isso mesmo. Acho que as pessoas que vão atrás, que se comprometem, que têm disciplina, elas têm muito mais chance de ser bem-sucedidas, de atingir os objetivos do que aqueles que têm talento, mas não têm a disciplina, não tem ali o Então você deve gostar do Bernardinho também. Perdão? Você deve gostar do Bernardinho também. Sim, sem dúvida. É um cara que muito... Não, se a palestra dele é totalmente focada em disciplina. Eu nunca tive a chance de ver a palestra, nunca tive essa chance, né? Mas é um cara que eu tenho muito respeito, admiração, um cara, sem dúvida, fantástico, né? Boa. E agora, Rodrigo, uma coisa, né? Algum conceito que você sempre acreditou estar certo e você mudou de opinião, falou, eu estava errado. Então, eu sempre ouvi e acreditei também nisso. Eu sou engenheiro de formação, mas sempre trabalhei a vida inteira em vendas. Comecei, apesar de sempre estar na indústria, engenheiro elétrico, eletrônico, eu entrei como trainee
Comecei na Schneider como estagiário, depois trainee na Rockwell, na antiga Allen Bradley, com muito orgulho. Sempre em vendas. E eu acreditava que vendas era um dom. Ah, pô, esse cara aqui ele é articulado, ele fala bem, ele não é tímido, então tem o dom, põe ele em vendas. Eu mudei meu conceito. Hoje, com tudo que aconteceu, que vem acontecendo, vendas não é mais dom ou uma arte, é uma ciência. Então é possível. Eu tive na época também vários vendedores que eu conheci que trabalharam comigo, tímidos, quietos, né? E que tinham sucesso em vendas. Por quê? Porque eles tinham método, eram resilientes, eram profissionais. Então, por muitos anos, eu acreditei que vendas era dom. Hoje, para mim, vendas é ciência. Boa. Ô Rodrigo, quem quiser continuar esse bate-papo contigo, você falou que posta bastante lá no LinkedIn e tal. Encontra como lá no LinkedIn? Quem ainda não o segue? Não, obrigado pela pergunta. Eu estou no LinkedIn como Rodrigo Portes. Tenho hoje aí um pouco mais de 50 mil... 51 mil followers. Um pouco mais de 50 mil seguidores aí, pessoal que me segue lá, que me acompanha. Tá lá, eu já sigo. Opa! E me acha lá como Rodrigo Portes, né? Então, mentor, palestrante, executivo, falando sobre coisas que eu acredito e que são paixões, né? Que é vendas B2B, automação industrial, indústria 4.0, tecnologia, inovação e transformação digital. Legal, então... Também puder me seguir no Instagram, porque eu vou super bem vou muito bem no LinkedIn, mas sou uma lástima no Instagram, tá? Eu não tenho 1000 no LinkedIn. Mas sabe o que é isso? Não tenho 1000 no Instagram. É encontrar o lugar na lagoa. Então, assim, não, legal, 50 mil, mas eu sou uma lástima no Instagram. Eu faço o mesmo tipo de conteúdo, mas lá não tenho 1000. Então, é Rodrigo Portes, mentor de vendas. Tá Rodrigo aqui, Portes. Eu tô seguindo. Se você puder me dar uma canjinha, agradeço no Instagram. Estamos seguindo vocês aqui. O Rodrigão, nosso Rodrigo, que não é o Portes, é o Sodré, vai colocar os perfis aqui na descrição para a galera acompanhar você também. O nosso Rodrigo trouxe um presente para você. Tá aqui. O que você trouxe, Rodrigão? Uma garrafinha igual do Alex aqui. Adorei. Muito obrigado. O que eu queria aproveitar é pedir para você uma dica de uma música para a gente colocar para os nossos alunos no intervalo de aula, para eles curtirem. Diga uma música. Cara, eu sou bem eclético para música. Eu gosto eclético e gosto de músicas antigas, né? Eu sou geração X, nasci em 1971. Gosto muito de rock, MPB, músicas antigas, tipo Whitesnake, Scorpion, Supertramp, Queen, Tears for Fears, tudo isso. Mas também tem o lado brega, que eu gosto muito de músicas brega. Então combina com o Alex. Combina porque eu também sou eclético. Sem nenhum problema, eu ouço de tudo. Eu também. E eu sou muito fã do Roberto Carlos, né? Inclusive, no meu casamento, na parte da retrospectiva que nós entramos no salão ali, minha esposa e eu, tocou Emoções, aquela música do Roberto Carlos, Emoções. Todo mundo põe aquelas músicas estrangeiras e tal. Eu falei, não, vamos colocar. Perguntei para ela, né, se ela gostou da ideia. E eu gosto muito dessa música Emoções, do Roberto Carlos, que tem a ver com... Mexe comigo, mexe... Essa daqui, Emoções. Não, essa é Detalhes. Emoções. Emoções? Emoções. Roberto Carlos, Emoções. Emoções. Aí... Quando eu estou aqui. Continua, Alex. Então, não combina? Não combina? Muito bem, está aqui devidamente salvo. Eu vou pausar para o YouTube não quicar a gente. Rodrigão, obrigado pelo bate-papo, meu caro. Valeu mesmo. Parabéns por toda a nossa aula. Galera que acompanha a gente lá nos canais, um abraço para todo mundo. Não deixa de seguir, compartilhar, certo, Alex? E gostou? Compartilhe isso, porque afinal de contas estamos aqui para compartilhar e contribuir com a carreira das pessoas, certo, Rodrigo? Com certeza. Então compartilha, divulga para todos os seus amigos, colegas de trabalho, para valer a pena os insights que a gente tira daqui. Forte abraço e até a próxima.